Oi, pessoal, tudo bem? Bem, hoje nessa aula, na aula anterior, nós falamos de concordância nominal. Mas eu falei a regra geral, estão se lembrando? Que eram só duas situações, né? O substantivos concordando com um adjetivo, e depois eu usei aqueles mesmos substantivos como sujeito composto. Ou seja, naqueles mesmos exemplos, aqueles mesmos exercícios, simplesmente eu acrescentei o verbo de ligação, que era o sujeito composto, concordando com o predicativo, o estado do sujeito. Muito bem, falei a regra geral. A primeira regra geral, que eram os substantivos, até existiam 3 casos. Quando o substantivo se referia a pessoas, os substantivos, que eram nomes sinônimos ou antônimos, falamos de tudo isto. Essa foi aquela lá, na aula anterior, foi a regra geral. Agora vamos falar dos casos especiais da concordância nominal. Vamos lá. Concordância nominal. São os nomes. Casos especiais. Casos especiais. São expressões que nós usamos muitas expressões. São expressões que nós usamos. Às vezes uma palavra, às vezes uma expressão toda. Vamos lá. O que é o que eles usam? O pessoal usa na concordância, quando eles solicitam concordância nominal, estão com isso aqui. Vamos lá, primeiro caso especial. Primeiro, às vezes eles usam uma expressão nenhum. Nenhum. Olha que interessante o nenhum. O nenhum, gente, é a mesma coisa do algum. É um pronome indefinido, nenhum é o mesmo que algum. Mas eles gostam de pedir o nenhum, porque algum é fácil. E é a mesma coisa. O nenhum depende da posição que ele vier. Se o nenhum, olha só, se ele vier antes, assim, ó, nenhuns, olha só, nenhuns alunos. Nenhuns alunos. Se fosse feminino, nenhumas alunas. Vocês estão percebendo que está concordando com o substantivo. Substantivo ou adjetivo, outro adjetivo aqui, ele concorda. Agora, se ele tivesse posto alunos, o mesmo, nenhum. Alunas, nenhuma. Olha que interessante. O nenhum anteposto, ele flexiona o gênero e o número. Gênero e número. Eu falo assim, nenhuns alunos compareceram. Nenhuns alunos. Se fosse alunas, nenhumas alunas. Gênero e número. Certo? Agora, a mesma coisa acontece com algum. Alguns alunos, algumas alunas. Muito bem. Se o nenhum ou algum tiver posto, tá desse lado, ele só flexiona o gênero. Só o gênero. Alunos, nenhum. Que vai dar essa ideia de negação. Alunos, nenhum. Alunas, nenhuma. Só flexiona o gênero. Ele não pode ir para o plural se ele tiver desse jeito. Certo? Então, olha. Nenhuns alunos, alunos nenhum. Nenhumas alunas, alunas nenhuma. Saiu na prova.
Foi uma prova até para o auditor fiscal da Receita. Eles colocaram assim: os alunos não são nenhuns bobos. Os alunos não são nenhuns bobos. E as alunas não são nenhumas bobas. Eu não me lembro qual dos dois eles colocaram, mas era desse jeito. Aí eles colocaram assim: as alunas não são bobas nenhuma. Eles não são bobos nenhum. Certo? Então, cuidado. Se ele tiver desse lado, gênero e número. Se ele tiver desse, só o gênero. Ele não pode ir para o plural. Certo, gente? Eles gostam muito da expressão nenhum. Porque o algum, que é a mesma coisa, mas algum é mais fácil. Ninguém vai falar alunos alguns. Né? Ninguém fala isso. Mas o nenhum chama atenção esse plural aqui, ó. Que alguns alunos é fácil. Alguns alunos, mas nenhum alunos. Tá? Muito bem. Esse foi o nosso primeiro caso especial. O segundo caso especial, nossa, é muito interessante também. 2. O segundo. Eu vou colocar essa expressão tal qual. Tal qual. Porque ele conta uma história triste. Eles começam a comentar, a contar que os filhos têm as características dos pais. Eles começam a contar a história. Aí eles separam. Os filhos são parecidos com o pai. Os filhos têm as características do pai. Às vezes eles colocam que o filho tem as características dos pais. Tá? Olha o plural e o singular disso aí. Isso aqui é fácil. Extremamente fácil. Presta atenção na dica que eu vou dar aqui. Ó, vamos colocar primeiro. Os filhos são tais qual o pai. Agora, eu quero um filho parecido com os dois. O filho é tal quais os pais. Isso aqui é extremamente fácil você prestar atenção agora. Olha, o tal e o qual. O tal, ele vai concordar com quem vier desse lado. E o qual concorda com quem vier desse lado. E pronto. Tem que errar. Ó, os filhos são tais qual o pai. Por que tem que ser assim? Porque o tais está concordando com filhos. E qual está concordando com o pai. É só isto. Padrinhos, os pais, os padrinhos, quem quiser. Eu só tenho que prestar atenção nisso aqui. Ó. Olha, o filho é tal, quais. Pronto. Não tem o que errar. Pense nisso. É uma setinha para lá, uma setinha para cá. E assunto encerrado. Tá bom? Pode ficar tranquilo que é assim. Certinho? Vamos para mais uma expressão. Vamos mais uma. Essa expressão aqui, ó. Deixe-me ver, 3. A 3. Na 13 eu vou colocar uma expressão bastante simpática, que é só. Só. O só. Que o só, ele pode ser um adjetivo, como pode ser um advérbio. Agora eu vejo a diferença. Pode ser um adjetivo e pode ser um advérbio. Se ele for um adjetivo, ele flexiona. Com adjetivo, concorda com o substantivo. Agora, advérbio é invariável. Faz parte das invariáveis.
Então, vamos lá. E só no texto, para eu saber. Só no texto. Então, vamos pegar aqui. Qual é a minha dica? Qual é o macete? Eu não tenho tempo. Eu tenho 3 minutos lá na hora da prova. Ó, presta atenção. Se eu colocar, se o só vier do sentido de sozinho, se ele vier como sozinho, adjetivo. É um adjetivo. Ele varia. Varia. Porque o adjetivo varia. Ninguém vai perguntar a vocês se ele é adjetivo, se ele é advérbio. Ninguém pergunta nada. Quer saber simplesmente se está certo ou errado. É isso que eles querem saber. Então, o adjetivo vem sozinho varia. Mas desculpe, se o só vier como sozinho, ele varia, porque ele é adjetivo. Agora, se o só vier como somente, ele é invariável, porque ele é um advérbio. Invariável. Então, aí agora depende do texto, né? Depende do texto, invariável. Muito bem. Vamos lá? Se eu colocasse assim, os pais saíram e deixaram os filhos. E agora? Qual só que eu vou colocar aqui? Se ele vier como sozinho, varia. Tem que ir para o plural. Se ele vier como somente, não varia. Os pais saíram e deixaram os filhos sozinhos. Sós. Sós, porque é um adjetivo. Sozinhos. Tá? Sozinhos. Agora, se eu colocasse assim. Saíram todos. Saíram todos. Saíram todos. Saíram os adultos. E só as crianças ficaram. Tem que ser no texto aqui, gente. Essa expressão só pode aparecer no texto. Porque ou ele vem como sozinho ou vem como somente. Somente as crianças ficaram. Se eu colocasse assim, os fatos falam por si sozinhos. Os fatos falam por si sós. Sozinhos. Os fatos falam sozinhos. Os fatos falam por si sós. De sozinhos. Certo, gente? Então, o segredo disso aqui, ó. Desse só lá no texto. Eles usam muito isso aqui, hein? Ou ele aparece como sozinho, varia, porque é adjetivo, ou somente como é um advérbio. Certo? O advérbio é invariável. Estou me fazendo entender? É isso. Ou mais um caso? Bonitinho, mais um caso. 4. Olha que concordância legal agora. Olha que concordância incrível. Eu vou colocar a expressão, pode ser o ou a. O mais possível. A expressão pode ser a mais possível, ou mais possível. Então, isso aqui pode ser o melhor possível, o pior possível. Então, o segredo está aqui, ó, com isso aqui. É esta concordância. Então, uma expressão, como eu vou colocar aqui, todo mundo conhece. Ninguém percebe, ninguém vai falar que está errado. Eu coloco assim, ó. Nossos rios são os mais belos. Nossos rios são os mais belos possíveis. Possíveis. Certo? Bonitinho.
Certinho, ninguém vai falar isso errado. Nunca vi ninguém falando isso aí errado. Agora, o que eu acho perigoso é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Nossos rios são nossos rios são o mais belos. Olha para isso. Possível. Possível. Por quê, Etelina? Olha que concordância mais estranha. É claro que ninguém vai colocar para vocês uma dessa, que isso aqui todo mundo sabe que está certo. Se eu estivesse lá, eu colocaria essa aqui, ó. Porque essa aqui chama atenção. Nossos rios são o mais belos possível. Olha que concordância mais maluca. E está correto. Eu não falei que isso aqui, ó, o ou a tem que concordar com o possível. Então, tá vendo, ó, aqui e aqui. Esse nossos rios está no plural. Então, belos é o predicativo. O predicativo concorda com o sujeito. Por causa do verbo de ligação. Então, isso aqui está certinho. O problema está aqui nesse meio, ó. Ó para isso. Está correto. Corretíssimo isso aí. Que é a história do mais, o pior, o melhor. A também. Nossas praias são as mais lindas possíveis. Tá bonitinho. Nossas praias são as mais lindas possíveis. Mas eu posso falar, nossas praias são a mais lindas possível. Tá? O tem que concordar com esse possível. O concorda com o possível. Tá bom? Não tem nada a ver com o resto da expressão. Tá? Pode escrever como vocês quiserem. Se você colocar o tem que ser o concorda com o possível. Certo, gente? Não é lindinha essa concordância? Gostosa para a prova. Que olha assim, mas está errado. Não, não está errado. Certo? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Esse foi o 4. Vamos começar aqui. Outra concordância nominal muito, muito, muito interessante. Vamos lá. Vou colocar assim. 5. O 5. Vou colocar isso aqui, ó. Alerta. Pseudo. Alerta. Pseudo. Essas expressões. Alerta. Pseudo. E o terrível aqui. Menos. Essas expressões, elas são invariáveis. 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 Paroxítonos terminarem de tongo. Deixe-me apagar tudo isso aqui. Para ficar mais fácil e claro para a gente enxergar. Vocês já têm todas as anotações. Eu gosto de escrever tudo. Eu gosto de mostrar. Né? Fica melhor. E variáveis. Essas expressões. Eu uso muito. Eu chamo muita atenção para isso aqui. Quando eu estou falando, estou explicando. Eu falo assim, pessoal, olha a expressão que eu uso. Pessoal, fique ou fiquem alerta. Quando eu falo alerta, eu enfatizo bem. Crianças, permaneçam alerta. Sabe por quê? Alerta é um estado. Seu estado é um advérbio. E o advérbio é invariável. Os soldados estão sempre alerta. Permaneçam alerta. Certo? Então, esse alerta aqui, como estado,
ele é invariável, como estado. É claro, se eu mudar a classe de palavra, aí fica. Aí eu mudo. Os alertas que eu dei, aí eu substantivei. Mas em estado, permaneçam alerta. Continuem alerta, tá? E pseudo é a mesma coisa. Pseudo, pessoal, significa falso. Pseudo. Pseudo amigos. Pseudo amigas. Pseudo é falso. Falso varia. Falso é biforme até. Falso, falsa, falsos, falsas. Mas o pseudo, ele é invariável. Pseudo amigos, falsos amigos. Pseudo colegas. São palavras invariáveis. E o menos? O menos não dá nem para falar. Porque eu acho, opinião pessoal, na língua portuguesa, o maior palavrão, a palavra mais horrorosa que existe na língua portuguesa, minha opinião, é isso aqui. Ave Maria, isso aí no feminino dói até a medula óssea. Não é verdade? Terrível. É só menos, eu nem falo, não gosto nem de falar. É menos crianças. Não interessa se é masculino, feminino, singular, plural. Menos pessoas. Menos coisas. É só menos. Tá bom, gente? É tranquilo isso aqui. Vamos para mais uma? 6. Estou terminando. Concordância. Estou terminando. Vamos lá. No 6, olha que interessante. Eu vou colocar anexo. Anexo, gente, é a mesma coisa do incluso. Anexo incluso. Vou colocar aqui mesmo, que é igual a próprio. Próprio. Sinônimo. Vou colocar aqui kit, kite. Aqui adjetivo, adjetivo também. Só esse que eu coloquei aqui são adjetivos biformes. Obrigado. Obrigado. Também é biforme. Obrigado. E vou colocar, deixe-me ver. Deixe-me ver, que mais? Biforme. Uniforme. Kit é uniforme e biforme. Certo? E biforme. Muito bem. Deixa eu colocar aqui mais um. Leso. Também biforme. Esses todos são adjetivos. São adjetivos isso aqui. Sendo adjetivos, concordam com o substantivo a que se referem. E olha, tem biforme e uniforme. Cuidado com esse aqui, ó. Biforme, masculino, feminino, singular e plural. Masculino, feminino, singular e plural. Kit, singular e plural. Masculino, feminino, singular e plural. Masculino, feminino, singular e plural. Muito bem, vamos lá. Anexo. Anexa a informação. Olha, lembra daquele caso, primeiro, regra geral? Anteposto, pós-posto, é aqui, continua, hein? Porque são adjetivos. O adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. Se ele vier anteposto, só concorda com o mais próximo. Pós-posto, o mais próximo, ou plural, masculino como gêneros diferentes. Então, tudo aquilo que eu falei do primeiro, da regra geral, porque são adjetivos. Muito bem. Se eu colocasse assim, ó, anexa, vou colocar como o pessoal escreve muito, segue, anexa, a cópia. Certinho, bonitinho. A cópia. Segue, anexa a cópia. Anexa a cópia.
E se eu colocasse, ó, não esqueça aqui do verbo, porque eu vou falar na concordância verbal. Anexa a cópia e os documentos. A cópia e os documentos. Eu vou mexer aqui em alguma coisa? Vou mexer aqui em alguma coisa? Tirando o verbo aqui. Anexa, que até o verbo pode deixar assim, hein? A cópia e os documentos. Não! Só existe essa concordância. Anexa a cópia e os documentos. Por quê? O anexo está anteposto, então ele só concorda com o mais próximo. Só. Agora, se eu colocasse os documentos e a cópia, poderia ser anexa ou anexos. Não vai esquecer dessa história de anteposto ou pós-posto. Tá bom? E o verbo aqui pode ser no singular e plural também. Tá bom, gente? Cuidado. Anexos, os livros. Anexas, as informações. Certo? Segue, anexa, anexas, as informações. Deixa eu colocar mais uma coisa aqui que eu acho muito interessante, caiu recente isso aí. Eles colocaram assim. Segue, anexo, a carta. Eu não vou falar, porque aí, quando eu falo, dá para perceber a diferença. O documento. Segue, anexo, a carta, o documento. Olha essa concordância. Isso está correto? Corretíssimo. A história do anteposto. Por quê? Porque esse anexo, ele tem que concordar com o documento. Está vendo essa crase aqui? Significa que o documento está dentro da carta. Anexo dentro da carta. Por causa da crase, de verbo de lugar. Tá? Então, ele concorda lá com anexo documento. Certinho? Se eu colocasse documentos, seria seguem, anexos, a carta, os documentos. Aí vai todo mundo para o plural. Certinho? Muito bem. O incluso é a mesma situação. Agora, tem uma expressão muito interessante, que o pessoal usa muito. Em anexo. Em anexo. Gente, em anexo é invariável. Invariável. Em anexo é invariável. Anexo, em anexo, os documentos. Em anexo, as listas. Não vai colocar segue em anexo. Não, senão vira um pleonasmo vicioso. Porque se segue é em anexo. Não pode colocar o segue em anexo. Ou segue, anexo a não sei o quê, concordando, ou em anexo as informações, as cartas, os documentos, e por aí as fotos, em anexo. Né? O verbo concorda lá com o sujeito, certo? Mas isso aqui é invariável. Em anexo é invariável. Certinho? Vamos segundo aqui, ó. Vou falar de todos esses casos. Mesmo que é como próprio. E esse mesmo é um problema. Essa palavra mesmo, gente, é um problema. Sabe por quê? Que a pessoa muda. Eles colocam a palavra mesmo como se fosse um pronome. Mesmo não é pronome. Mesmo é adjetivo. Então, eu mesma, a professora mesma, o aluno mesmo é adjetivo, gente. Não faça isso um pronome.
Sabe o que eles fazem com o pronome? Não sei se acha bonito, não sei o que é. Cuidado que eles gostam de dar essas informações aí na televisão, policial, delegado adora isso. Eles falam assim, o marginal fugiu pela rua tal. O mesmo é de alta periculosidade. Não faça um negócio desse, senão fica mais perigoso. Não existe o mesmo. Aí transformar a palavra mesmo num pronome. Mesmo não é pronome, mesmo é adjetivo. Mesmo é adjetivo, é a mesma coisa do próprio. Não existe o próprio, tá bom? Então, mesmo é adjetivo. Concorde com o substantivo, com o pronome. Ela mesma, o rapaz mesmo, a jovem mesma e por aí afora. Mesmo, olha que aparece muito lá nos elevadores, é uma lei. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra no andar. Não, está errado isso. Está errado, é uma concordância errada. Antes de entrar no elevador, verifique se ele é pronome, está no lugar do nome. Verifique se ele, que eu já falei elevador antes, verifique se ele se encontra no andar. Tá bom? Mas mesmo não. Mesmo é adjetivo. Ele mesmo. Agora, a palavra mesmo, ela pode mudar, ele aparecer com um advérbio. Como? Vou colocar aqui. Mesmo ele pode aparecer com um advérbio, depende lá do meu texto. Então, olha só. Mesmo, ele é um advérbio. Se ele vier, mesmo, como de fato, igual a de fato, aí ele é invariável. Invariável. Então, vamos lá. Eles estavam preocupados mesmo. É um advérbio de afirmação. Elas mesmas prepararam o jantar mesmo. Aí ele vem como realmente, de fato. Passa a ser um advérbio. Tá bom? Aí ele é invariável. Olha, colocando, elas mesmas prepararam o jantar mesmo. De verdade. Certinho? Kit. Kit, que é um adjetivo uniforme. Uniforme. O rapaz está quite com o serviço militar. Nós estamos quites com a escola. A escola está quite conosco. Eles estão quites. Todos estão quites. Mas ele não está quite. O rapaz não está quite. Tá? Quite. Então, olha, singular ou plural. Não tem aquela, né? Eu estou quites com o serviço militar. É horrível. Está com serviço militar, mas não está com a gramática. Né? Não pode. Eu estou quite com o serviço militar. Obrigado. Gente, obrigado. Falo muito dessa expressão. Nossa, você escutei isso errado toda hora. Mas não é o obrigado que está errado. Muitos até falam obrigado errado. Às vezes a moça está falando, ela fala obrigado. Não, a moça tem que falar obrigada. Muito obrigada. O rapaz fala muito obrigado. Mas o erro maior está na resposta. A resposta é regência nominal. É sempre, já falei aqui, sempre por nada. Obrigada, eu estou falando. Qual é a resposta? Por nada. Não existe de nada na língua portuguesa. Não existe, nunca existiu esse negócio. Sabe como eles inventaram? O triste é que pegou. Por que não existe de nada? Por que não pode ser de nada? Porque quando você agradece a alguém, você agradece por alguma coisa que ele fez. Por isso que não há porquê, não por isso. Não existe, você não vai agradecer de alguma coisa. Você agradece por alguma coisa. Certo? Por isso que é por nada, não há porquê,
não por isso, tá bom? Tira esse D da sua vida, tá bom? Então eu falo aqui, ó. Muito obrigado, disse o rapaz. Obrigada, disse a garota. Obrigada. Ela disse obrigada. Elas disseram obrigadas. Eles também. Eles disseram obrigados. É biforme, gente. É biforme. Mas não que eu vou falar isso no plural. Eu sou uma pessoa. Mas, ó, tem uma garota ali, outra garota ali. Então, eu ouvi elas dizendo obrigadas. E o rapaz? 2, 3 rapazes disseram obrigados. Certo? Não é que uma pessoa vai falar isso no plural. Muito bem. Leso. De lesar. O que é lesar? É prejudicar. Prejudicar. Às vezes, Norte e Nordeste usa muito essa expressão correta. Seu leseira. Nós usamos. Todo lugar usa. Leseira, lesado. Lesado. Leseira, lesada, quando a pessoa é mentalmente, né? Mentalmente tem uma certa dificuldade. Então, por isso que é lesado mentalmente. Então, é um crime de lesa pátria. E se fosse pátrias? Lesas pátrias. E se fosse patrimônio? Leso patrimônio. E se fosse patrimônios? Lesos patrimônios. Certinho? E estou na nossa concordância nominal. Na próxima aula, eu termino esse assunto. Certo, gente? Muito obrigada por nada. Não é isso? E até a próxima.